Em uma noite, Frederick, o rato, estava fazendo as suas coisas, lendo um livro para colocar os ingredientes certos no caldeirão. Os ingredientes eram tipos poções para que o negócio que Frederick estava cozinhando dê certo. Então, Frederick pegou uma garrafinha com uma poção roxa para colocar no caldeirão. Era na verdade o ingrediente principal para que desse certo. Frederick pegou a poção roxa e disse: "Essa coisa é chave." Então, Frederick colocou a poção roxa no caldeirão. Estava quase pronto, quando de repente, alguém bate na porta. Frederick percebeu o que estava acontecendo, e foi até a porta para abrir e atender a pessoa que estava de trás da sua porta. Então ele foi até lá. Mas antes que Frederick abrisse a porta, ele pensou que fosse algum animal desconhecido, ou um de seus amigos. Frederick não tinha muita certeza de quem era a pessoa que estava de trás da porta. Então, ele tomou coragem e abriu a porta. Quando Frederick abriu a porta, ele teve uma surpresinha, literalmente. Pois ele encontrou um pequeno hamster. Frederick ficou com dó daquele pequeno animalzinho, pois o hamster andando por aí na noite escura pode ser um grande problema para um animalzinho pequeno, principalmente porque não tinha nenhuma pessoa perto do pequeno hamster para servir de companhia. O pequeno hamster estava sozinho. E sem falar nada, pegou o hamster para colocar na sua toca, no caso, a sua casa. Quando Frederick e o pequeno hamster entraram na toca do rato, Frederick colocou o hamster em um banco. Depois de alguns segundos, Frederick voltou com um prato com uma deliciosa sopa. Frederick colocou a colher na sopa e começou a colocar a colher na boca do pequeno hamster para que ele sentisse o gosto da sopa. Quer dizer, Frederick tentou colocar a colher na boca do hamster. Pois com certeza, na carinha do animalzinho mostrava que ele não queria experimentar a sopa. E mesmo Frederick colocando a colher na boca do pequeno hamster, o ratinho tomava só um pedaço, e os outros pedaços da sopa, ele deixava cair no chão, ou simplesmente não queria, e por isso, o ratinho não tomou toda a sopa. Frederick percebeu que o ratinho não queria tomar toda a sopa. Então Frederick guardou o prato com a sopa, e colocou o hamster na mesa. Frederick pegou a sua luminária para ficar mais claro, e colocou na mesa. Então Frederick sentou no seu banco, e pegou seu caderno, e começou a desenhar o pequeno hamster que estava na mesa. Para o rato Frederick, o ambiente estava relaxante e calmo. Mas o pequeno hamster não estava entendendo porque Frederick colocou ele na mesa, e começou a desenhar ele no caderno. Então, o pequeno hamster perguntou para Frederick: "O porquê você colocou eu aqui?" E Frederick resolveu explicar tudo para o pequeno ratinho. "Bem, eu coloquei você aqui na mesa para ficar bem perto de você, pois eu gosto muito de hamster. Eu acho tão fofinho o pelo dele e a carinha dele. E a mesma coisa de você. E eu tava desenhando você, pois eu quero captar a forma real de você. Eu não sei se você sabe, vários seres humanos não gostam muito de ratos, só por causa que a gente rouba a comida para a gente sobreviver. E segundo os seres humanos, os ratos passam muita doença para as pessoas. E o que acontece? Eles criaram veneno para rato, e ao mesmo tempo, criaram também a ratoeira. É tipo uma armadilha para ratos. Eles colocam a comidinha em cima da armadilha, e quando o rato vai pegar o pedaço de comida, é morto brutalmente pela corrente, que vai para cima do ratinho." Frederick explicou tudo para o pequeno roedor. Pois é, disse o hamster, que ficou com uma carinha triste. Muitas vezes, pessoas gostam muito de não só usar ratos para serem animais de estimação, mas também roedores como o hamster é usado para serem animais de estimação. Mas já vou logo dizendo que eu não gosto muito disso. Como assim? Perguntou Frederick para o pequeno hamster. Você passou por vários episódios traumatizantes? Sim, infelizmente. Falou o pequeno ratinho, com uma carinha muito triste. O pequeno hamster começou a explicar o que aconteceu com ele, e o porquê ele estava batendo na porta da casa do Frederick. Bem, eu era um animalzinho de estimação de uma pessoa muito bruta. Eu até tento esquecer daquela pessoa, mas aquela pessoa que fazia brutalidade comigo era um grande peso na consciência. Aquela pessoa me ofendia de diversas palavras fortes, e uma delas, ela me chamava de praga. E quando colocava eu na gaiola, começava a gargalhar e me zoar.
Ele me maltratava, e me batia muito, só por causa que eu sou pequeno, uma visão míope, e não tendo a mínima vantagem de se defender. Então ele me batia de diversas formas, tava parecendo que ele me tratava igual um cachorro, ou um gato. Isso me fazia ficar com uma depressão forte, e me deixava muito triste. E além do mais, o ambiente da casa dele era totalmente desconfortável, e humilhante, e muito depressivo, que me dava um medo gigante. Parecia que aquela pessoa gostava de um terror psicótico, e um rock da pesada. Nesse dia, minha pessoa começou a me maltratar como sempre, mas parecia que ela queria me matar. Dá pra ver que ele não gosta muito de coisa fofa. Ele tentou me matar, quando de repente, eu corri o mais rápido possível. Eu não tava mais aguentando todos aqueles maltratos, humilhações, domínio, e o cenário me fizeram dizer chega. E eu comecei a correr o mais rápido que eu podia, e a minha pessoa correndo atrás de mim. Então, por sorte, eu consegui sair daquela maldita casa, e eu corri muito, até chegar na floresta, que por sorte, fica bem longe de casa, e da cidade ou algo do tipo. Eu corri muito, até ficar de noite. Aí, eu tava muito perdido, eu queria ficar em algum lugar para me descansar. E agora, eu tô aqui, com você. Frederick ficou sem expressão. Ele tava espantado do que acabou de ouvir. Mas quem ficou com uma carinha triste mesmo, foi o pequeno hamster, que contou toda a sua história. Frederick ficou com pena do pequeno ratinho, e colocou a sua mão na cabecinha do hamster, e disse: eu sei que isso é pesado. Eu infelizmente, passei por várias coisas tristes e terríveis, mas o único conselho que eu posso dar pra você, é não alimentar mais esse pensamento, e não deixar que aqueles que traumatizaram, passar perto de você. Não deixe. Mas infelizmente, o mundo é sádico, e cruel ao mesmo tempo. E vamos lembrar que a evolução do ser humano, se tornar uma pessoa boa, nunca irá acontecer, ao menos que um milagre acontecesse aqui na Terra. Pois infelizmente, tem um babaca ou um outro idiota, ou estúpido, que passa por uma pessoa que é todo inocente, e tira a inocência daquela pessoa só por diversão. Mas lembre-se, seja forte, e não deixe subestimar desse maldito ser. Continue em frente. O pequeno hamster agradeceu pelas palavras, e foi embora. Então, o hamster estava andando, e resolveu se sentar, para descansar. Ele viu a lua, que estava brilhante, ele encolheu as suas patinhas, e tudo, para que ele não se sentisse frio. E o pequeno roedor ficou lá sentado por vários minutos. Alguns minutos depois, um dos amigos do Frederick, o Gaston, o cachorro, visitou a sua toca. Quando o cachorro entrou na toca do Frederick, ele percebeu que o rato não estava falando nada. Quando o Frederick abriu a porta para o seu amigo Gaston entrar, ele foi rapidamente para o seu laptop, pesquisar várias coisas. Gaston não estava entendendo nada. Ele só foi se sentar, quando viu um banco em outra mesa de Frederick. Então, o cachorro pegou o banco, e se sentou. Mas ele percebeu que o seu amigo Frederick estava muito quieto, e não estava falando nada. Gaston estranhou aquela situação. Ele estava se perguntando, qual foi a situação para deixar o Frederick com a boca fechada. Parecia que o Frederick nem notou que seu amigo estava na sua toca. Quando Gaston foi até Frederick conversar com ele, ele perguntou ao Frederick o porquê ele estava calado. E Frederick começou a explicar que acolheu um hamster, e que cuidou dele. E ele e o hamster começaram a conversar. E ele disse que o hamster contou toda a sua história quando era um bichinho de estimação. E Frederick contou toda a história do hamster para o seu amigo Gaston. E Frederick, quando terminou de explicar a história do hamster, ele disse que estava calado, pois ele estava muito triste, e um pouco assustado, e por isso ele não quis falar nada. Gaston só ficou com os olhos arregalados, e meio assustado, e simplesmente disse para Frederick que ele já iria embora. E o Gaston, o cachorro, foi embora da toca do Frederick. Depois, Gaston foi conversar com seu amigo Ursão sobre o assunto que aconteceu na casa do Frederick. O amigo de Gaston, o Ursão, lutava boxe, e algumas vezes, ele fumava um charuto, como se fosse uma forma de conforto para ele. Gaston explicou tudo, falando sobre a história triste do hamster, e o que aconteceu quando ele foi até a casa de seu amigo Frederick, o Ursão. Ouvindo tudo isso, ele nem ficou com uma cara assustada,
ou com os olhos arregalados. O ursão ficou apenas com uma cara séria, enquanto ouvia não só a história do Gaston quando foi até a casa de Frederic, mas sim também a história bizarra do hamster. Depois que o Gaston explicou tudo o que aconteceu, o ursão simplesmente disse: "Eu fico surpreso, nem é por causa da sua história, ou por causa da história lamentável do pequeno roedor, é que aquele seu amigo rato fica usando aquela roupa o tempo todo. É inacreditável." Gaston ficou só com a boca calada, e depois, os dois animais resolveram conversar várias outras coisas.